E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a decisão de hoje do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, sobre as medidas anunciadas pelo governo para conter os impactos do coronavírus. Eu converso com Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial Research. Adeodato, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, dias difíceis, né, para quem trabalha com o mercado financeiro, mas vamos a uma das novidades do dia, que não foi exatamente novidade, foi o corte de meio ponto na Selic, que é para 13,75% ao ano, e no comunicado o Banco Central fala em cautela, mas ressalta toda a turbulência internacional, desaceleração da economia mundial, queda de preços de commodities. Aliás, hoje o petróleo no menor nível em 18 anos. E toda essa turbulência, então ele deixou uma janela aí meio aberta quanto à possibilidade de mais cortes. Como é que você vê esse processo todo? Denise, não sei se o Banco Central deixou janela aberta para mais cortes. Particularmente, eu não gostei da decisão, do comunicado. Você era contra desde antes, né? Eu acho. E aí, quando a gente vê, assim, eu penso muito estruturalmente. Acho que a gente inverteu um pouco os valores. A história de que o mercado usa uma expressão de que o Banco Central estava atrás da curva, ou seja, a precificação dos ativos financeiros apontava para a necessidade de uma Selic menor. Mas isso é uma inversão estrutural dos valores. O Banco Central deveria determinar a partir das suas medidas, da ancoragem das expectativas, para onde caminharia o juro. A liquidez foi tão grande alocada em determinadas direções, ou nesse caso unidirecional com o juro para baixo, que o mercado passou a exercer uma pressão que não deveria em cima do Banco Central. Eu conversei com você aqui na Gazeta, na Jovem Pan, em outros, por outras mídias, por telefone várias vezes. E o meu ponto era fragilidade da moeda, arrefecimento da percepção de necessidade de reformas estruturantes e uma necessidade de se entregar outras medidas que não o canal de juro para estimular a atividade econômica. O CMN trouxe segunda-feira medidas que poderiam ter sido feitas muito antes de um colapso, de um cataclisma como aconteceu. A gente tem um sistema absolutamente disfuncional, com 4, 5 bancos concentrando quase todo o crédito concedido no país. Essa queda da Selic, ela não necessariamente chega na ponta final e você precisa mais de medidas como essa do Conselho Monetário, que ele reduziu exigências, garantias que os bancos têm de ter para aumentar os empréstimos, acertar a renegociação de dívida, que é uma coisa que deve acontecer muito, porque muitos consumidores, famílias, empresas vão ter dificuldade por causa do coronavírus, né? A parte que eu senti falta em relação a isso no comunicado do Banco Central foi que o Banco Central já tinha informações, principalmente hoje, porque a velocidade das coisas está muito grande, das decisões tomadas pelos governos estaduais, principalmente, que ainda que tenham sido razoavelmente lenientes no primeiro ciclo, vem tentando correr atrás e tomar medidas duras. Eu tenho citado o Anthony Tulsi, que é um dos líderes do combate ao coronavírus nos Estados Unidos, e ele tem dito o seguinte: toda vez que a política pública imaginar que ela está no ritmo certo, ela tende a estar 2 ou 3 ciclos atrás do vírus. Então, eles vão conseguir agir com eficiência quando parecerem exagerados. Então, hoje, a determinação no governo do Estado de São Paulo de fechar os shoppings até o dia 30 de abril. Agora da Prefeitura de São Paulo também, que vai fechar as lojas. Vai fechar o comércio, estava ouvindo chegando aqui. É só de alimentação, farmácias, alimentação, farmácia, posto de gasolina, né? Feira Livre, enfim. Mas o ponto somos uma economia que, sob a ótica do produto interno bruto, altamente sensível ao setor de serviço, que é intensivo em pessoas. Ou seja, a gente precisa, assim, agir com bastante intensidade. Não é que essa seja a responsabilidade do Banco Central. Falando em mandato do Banco Central é entregar a inflação na meta. Beleza. Agora... Na meta está a inflação, né? Mesmo resistindo, mesmo com o dólar mais alto. Se a gente pegar a inflação de 12 meses, é engraçado, porque a inflação ou o comportamento dos ativos e dos preços foi tão sensível ao longo dos últimos anos, ou seja, 2017 teve choque, 2018 teve choque, 2019 teve choque.
Então, tem argumento conforme a base que você pega para defender o argumento que você quiser. Então, eu gostaria de ver algo um pouco mais incisivo e mais objetivo para mostrar para as pessoas que está todo mundo amparado no ciclo à frente. Vamos até esclarecer que a gente estava falando, muita gente pode não ter visto ainda essa notícia em relação ao fechamento de estabelecimentos comerciais. Os mercados e farmácias vão ficar abertos, também os serviços, inclusive nos shoppings. O que fecha são as lojas, o comércio em geral, que não vende produtos essenciais, loja de roupa, Sim. loja de sapato, coisas assim, mercados, tudo que vende alimentos vai continuar aberto, postos de gasolina, que essa é uma prestação de serviço. Agora a gente vem para o outro lado, que são as consequências econômicas de toda essa situação que estamos vivendo. Então os governos vão tomando medidas restritivas à locomoção de pessoas, cortando atividades para terminar esses elos, para ver se consegue barrar a doença. Agora a gente está vendo as consequências em todo o mundo. E aí hoje veio uma coletiva do presidente com os ministros, liberação de recursos, fica de lado toda aquela política de ajuste fiscal, vai ter liberação de dinheiro, mais Bolsa Família, talvez concessão direta de dinheiro para os trabalhadores informais, para quem ficar desempregado. Funciona por aí? Dá para segurar a economia? Que horizonte você vê? Denise, situações extremas exigem medidas extremas. Fico satisfeito de ver, eu tenho uma leitura que eu por formação e por definição não gosto de um governo intervencionista e de um governo como força motriz da atividade econômica, mas nesse momento não tem jeito, a gente está vivendo um cataclisma. Não dá para insistir no liberalismo. Global, mas aí tem que tirar o rótulo, Denise, entendeu? A questão fiscal, ela passa para tratar um choque tão profundo quanto esse e em defesa das pessoas, de fato. Porque é em defesa das pessoas. Da vida, né? É efetivamente uma maneira de proteger a vida, de ser responsável, de ser diligente com a população. E é um problema global, né? Os países estão fechando as divisas, fechando as portas para evitar a circulação. Então hoje, se o programa não é ideal e não me parece que seja, hoje foi apresentado pelo menos um plano de ação efetivo, uma demonstração que algumas verdades absolutas estão sendo tratadas na forma que deveriam ser. Mas ainda tem algumas vacilações, a gente deixando de lado a economia. Por que não fechar a fronteira? Por que só com a Venezuela? É uma coisa que chama atenção, sendo que a América do Sul está fechando, todos os países, que essa circulação é complicada. O Brasil acaba beneficiado porque os outros países estão fechando. Denise, então é complicado definitivamente o exemplo vem de cima em qualquer área da sociedade, em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer negócio, em qualquer coisa. Nós fomos, sim, como nação lenientes, aquilo que já se mostrava catastrófico. A Europa e a Itália, embora seja um país geograficamente muito menor, também é um país que tem muito idoso, é um país que tem uma cultura parecida com a nossa, e já mostrou que tinha que agir de uma maneira muito forte, a Europa fazendo isso, e se a gente pensar no mapa, o vírus veio vindo, né? Então, assim, até demorou para chegar aqui. Era óbvio que ele ia chegar, ele foi tratado com menos prudência que poderia, e tudo que você demora para começar a lidar com o problema, você pega ele maior e mais difícil de lidar. Então, eu torço muito para que a gente consiga ser eficiente. Um país de dimensões continentais como o nosso tem uma complexidade muito maior para lidar, de difícil compreensão. Fechar a fronteira com a Venezuela é altamente compreensível. Fechar só a fronteira com a Venezuela é algo que podia ser melhor estudado aí. Mas eu acho também que isso é uma questão de tempo. Os outros países fecharam, a Argentina fechou, o Uruguai está fechando. Ou seja, se a gente não fechar, a gente não consegue ir para lugar nenhum também, porque não vem ninguém porque já está fechado. Agora, do ponto de vista econômico, o dano já está colocado. O dano já está colocado globalmente. Cada economia, pela sua própria dinâmica, vai sentir de uma determinada maneira. Como eu disse há pouco, o Brasil é muito sensível à cadeia de serviço.
a gente tem uma sensibilidade também muito grande a commodities. É importante ver que na China já há um caminho de volta para a normalidade, o que é bastante sensível para a atividade brasileira. O problema a ser superado. Tendo a China, né? Quando a China começou com a história do coronavírus, muita gente aqui falou que nós teríamos um choque de demanda. E que então, por exemplo, os efeitos seriam deflacionários, porque é menos gente querendo comprar da gente. E de repente a gente parou para pensar e disse, opa, peraí que pode ter um choque de oferta, porque o que vem da China também não vinha. E aí a gente, em um momento muito raro, viu um choque de oferta e um choque de demanda ao mesmo tempo. Então, quando isso aconteceu, a gente vê a China normalizando e os Estados Unidos agindo de uma maneira incisiva, com grandes programas de incentivo à atividade econômica, agindo no micro em alinhamento com o macro, ou seja, são decisões que tratam a economia como um todo, mas que cuidam do trabalhador, das empresas, de setores estratégicos da sociedade. Esses pacotes de estímulo também que a gente vem começando a fazer aqui, ainda engatinhando, mas vem começando a fazer isso, precisam efetivamente convergir. O dano está feito, vai acontecer, é inequívoco, o mercado inteiro vem revisando as suas projeções de PIB, eu saio daqui e volto para a Eleven, porque a gente deve terminar a nossa projeção, revisão da projeção de PIB ainda essa noite, porque eu esperava a decisão e o comunicado do Comitê de Política Monetária para ter um pouquinho de sensibilidade naquilo que vinha ali nos ajustes finais, mas sim, o dano vai acontecer e todo mundo tem que entender que dessa vez está todo mundo no mesmo barco. Então, sair dele precisa de um alinhamento e de um esforço conjunto. E esforço para valer mesmo. O Brasil já tinha suas deficiências, né, que estava num caminho de tentativa de reestruturação, que é interrompido com essa emergência toda que se tem agora em relação ao coronavírus. Chegamos a uma recessão, não? Do ponto de vista técnico, provavelmente. Teremos pelo menos um trimestre, com certeza, eu acho que dá para cravar que o segundo trimestre terá atividade negativa. Eventualmente uma recessão técnica, sim. Conversei aqui com Adeodato Volpi Neto, economista e estrategista-chefe da Eleven Financial Research. Adeodato, muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite, Laerte, Luciano.